Opa, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Soares. Nosso papo agora é com Alisson Luca, direto de Nova York, do escritório da Viacom. Para quem não conhece, a Viacom é a detentora dos canais MTV, Nickelodeon, Comedy Central e Paramount. Esse aqui para o Brasil, né? Para o mundo, eles são detentores de outros canais também. O Alisson é diretor sênior de Product Design lá e tem uma carreira assim com um certo pioneirismo no design digital. Ele publicou a primeira revista 100% feita para iPad no Brasil, a revista Ao, que é sobre cachorros. E teve, enfim, desde o começo da carreira lá, desenvolvimento para web, né, fazer site, depois passou um pouquinho de experiência em TV, depois voltou para desenvolver mobile, aplicativos, tablet, aplicativos para tablet, revista, e hoje está de volta em televisão, não especificamente em televisão, a televisão em si, mas na experiência de consumo de conteúdo televisivo, através das mais diversas plataformas. Então é bacana pensar que a gente vai conseguir bater um papo com alguém que vivenciou todas essas plataformas com um certo foco em experiência de uso, conhecido como UX, e User Interface, que a gente conhece mais como interface. Então vamos tentar bater um papo e entender como uma coisa influencia a outra, vice-versa, e trazer um pouco de perspectiva tipográfica para temperar esse caldo. Então, Alisson, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu vou voltar na sua graduação, porque assim como muitos convidados, sua graduação está lá ancorada em design gráfico, comunicação visual e um pouco desconectada não desconectada, né, mas não tão vinculada com a trajetória da sua carreira. Então, vamos voltar naquele período lá de design e comunicação visual e entender melhor o que aconteceu ali que te norteou para design digital. Obrigado pelo convite, antes de tudo. Quando eu estava procurando, quando eu estava procurando algo para me formar, digamos assim, eu sempre desenhei muito na minha vida. Então eu procurei, o design gráfico foi meio que natural para mim, até porque eu descobri na última hora que existia esse famoso tal de desenho industrial, porque senão eu estava me inscrevendo em arquitetura, na verdade, que eu acho que era a única opção que tinha para desenvolver nessa parte de desenho, essas coisas assim. Então eu acabei entrando no design gráfico, meio que por sorte de ter achado o curso de design gráfico. E a parte de digital veio mais para frente, obviamente, porque quando eu entrei na faculdade, a gente está falando de 93, a internet talvez tinha um pouco de BBS na época, mas assim, você pensar em fazer design para a internet era completamente ainda fora da realidade, né? Foi foi no ano 2000, ou um pouquinho antes, talvez. E eu me lembro muito bem da cena, aquilo ficou marcado na minha cabeça. Era uma feira, eu não lembro do que era a feira, para te falar a verdade, mas eu lembro que eu estava andando por esse stand e tinha um stand da Media Web, que é uma agência famosa ali no Paraná, em Curitiba, porque eles foram um dos primeiros a trabalhar com design digital. E eles tinham esse site em Flash que era fenomenal. E eu olhei aquelas coisas andando na tela, se movimentando. Eu falei, nossa, então o design pode andar, pode se movimentar também, né? Não é só etiqueta impressa, revista impressa. E eu me lembro muito bem que depois da feira eu liguei para a Media Web e falei, pô, não tem um jeito de me dar uma vaga para eu trabalhar com isso aí, porque é fenomenal. E eu consegui a vaga, eu comecei a trabalhar lá com design digital lá na Media Web. E desde então eu nunca olhei para trás. Eu me foquei em design digital. Eu nunca mais tive o tesão para andar, para ir para não para trás, porque o mercado, claro, existe em paralelo, mas eu nunca tive mais essa vontade de voltar para o design gráfico. Mas também essa questão, né? Pegar tudo aquilo que você tinha aprendido de formação de design gráfico, né? Todo aquele pensamento de design, e falar, putz, Era muito limitador na época, né? Na verdade, é até estranho se você pensa sobre isso, porque no design gráfico você podia fazer o que você
quisesse praticamente, né? Colagem, tipografia, fotos, não fotos, etc. Quando você começa a desenvolver design para a web há 15 anos atrás, a gente fala praticamente de 4 fontes e em termos de design era praticamente era uma grade que você tinha que seguir. Você tinha, na época era muito bem definido, digamos assim. Você tinha um menu na esquerda e você tinha esse conteúdo no meio que você podia brincar mais ou menos com quadradinhos na tela, né? Era uma época de layout de tabela, né? Exatamente, era tudo em tabela. Então você tentava trabalhar o design dentro dessas tabelas, daí você cortava a imagem do jeito que elas se encaixassem, mas era extremamente limitador em termos de criatividade, né? E talvez isso também era uma parte interessante porque as pessoas tentavam quebrar essas regras. Que hoje, na verdade, você não vê muito. Hoje você vê tanta liberdade que as pessoas fizeram o trabalho inverso, né? Você acaba vendo os sites com as mesmas estruturas. E aí você, vivenciando essas coisas logo no começo da carreira, imagino que sente a necessidade de dar um passinho para frente e vai lá para o Instituto Europeu de Design na Itália. A minha mudança para a Itália, na verdade, foi mais por causa de trabalho do que por estudo, para te falar a verdade. Foi uma combinação de fatores. Eu tinha trabalhado na Itália por um ano antes, eu tinha voltado para o Brasil, e essa agência que eu tinha trabalhado lá, ela praticamente converteu tudo para digital, e como eu mantive contato com eles falaram, pô, a gente está trabalhando com digital que também quer voltar. Daí eu voltei para trabalhar com eles e acabei fazendo a especialização em web lá com eles, na IED. E então foi uma combinação de fatores, não foi simplesmente, eu vou para lá porque eu quero estudar web design. E bom, mas deve ter sido muito bacana para você refletir durante um ano acadêmico, por mais que lá design digital não fosse tão forte, para você aproveitar e refletir sobre toda essa experiência de trabalho, né? Se teve alguma coisa dessa época do IED que você destacaria, assim, alguma reflexão que você falou, putz, isso aqui é legal, vou explorar isso aqui um pouco mais, algum projeto que te chamou mais atenção? Tudo na época ainda era novidade, né? Então, o que a gente tentava fazer, e também era muito característico da época em trabalhar em web design, era você também entender como você montava os seus designs. Ou seja, estamos falando de puro HTML, né? Nem CSS na época a gente falava praticamente. O que me marcou bastante, especificamente sobre esse curso que eu fiz no web, no IED, foi uma coisa que não tem nada a ver, que é a quantidade de estrangeiro. Eu diria que eu acho que 98% da sala eram pessoas de outros países. Era Milão? Era Milão. Muitos asiáticos. Desses 98% de estrangeiros, eu diria que 85% eram asiáticos. Que é também algo interessante que eu ligo com a minha realidade aqui hoje. Quando eu tenho vaga aberta aqui, por exemplo, e a gente começa a receber currículos, 90% são asiáticos. Olha só, de fora dos Estados Unidos? De fora dos Estados Unidos. São coreanos, são chineses, são japoneses. É impressionante essa procura que eles têm pelo design digital. Eles vêm de culturas visuais muito distintas das nossas. Esse caldeirão cultural influenciou um pouco o seu processo criativo? Eu acho que sim, mas assim, não é algo que eu faço, ou que eu fazia pensando num resultado final. Eu acho que era um percurso natural, até porque eu ouvia muito isso pela questão de eu ser brasileiro e as pessoas tentarem enxergar esse lado latino meu. E por mais que eu sempre fui meio atípico, porque eu não gosto de futebol, eu não gosto de samba. Então, assim, as pessoas diziam, tipo, que tipo de brasileiro você é, sabe? Até era engraçado que eu trabalhei uma época na Sky, né? Nessa parte de esportes. E eu lembro dessa cena também como se fosse ontem. Então, a gente trabalhava no estúdio, colocando os gráficos durante os programas e tal. E veio o Paulo Rossi, entrou no estúdio. E eu não sei, você gosta de futebol? Não. Pois é, então talvez vocês tivessem na a mesma mesma situação. experiência. O cara que estava comigo, o outro gráfico que estava comigo, ele fica assim, indignado, ele fala, pô, o Paulo Rossi tá aqui, meu. E eu falei, quem é o Paulo Rossi, né?
Ele fala, cara, eu não acredito, você é brasileiro, você não conhece o Paulo Rossi. Daí ele me explicou que o Paulo Rossi é o cara que tirou, não sei se foi o pentacampeonato, eu não sei, me perdoem aquelas pessoas que gostam de futebol, mas ele praticamente tirou uma das taças do Brasil da Copa do Mundo, de uma Copa do Mundo que eu não sei qual é. Então, assim, e parece que ele escreveu um livro também, ele escreveu um livro sobre eu fiz o Brasil chorar, uma coisa assim, sabe? Então, assim, eu deveria conhecer o Paulo Rossi. Eu não conhecia o Paulo Rossi. E você comentou um pouco sobre essa questão da Sky TV, né, da parte de esportes, que você trabalhava nessa parte gráfica. Foi o seu primeiro contato com interfaces e televisão? Foi, sem dúvida nenhuma foi. É um elemento... Assim, eu nunca tinha ouvido falar de After Effects na minha vida. Foi a primeira vez que eu tentei brincar com isso também, que eu tentei fazer algo mais elaborado. Essa questão do 3D também era algo que nunca tinha feito parte do meu dia a dia, do meu trabalho. E na televisão, como essa parte visual foi desenvolvida por americanos, porque a Sky TV tinha começado naquele ano, e eu não, bom, a gente no Brasil já vê muito isso, mas essa cultura americana de design para broadcasting é muito 3D, é muito movimento Sim. em planos diferentes, as coisas assim. Então foi meu primeiro contato com esse tipo de visual que eu colocava a mão, né, e não somente assistindo. E nessa época, você acaba publicando ou se aventurando em um videozinho, talvez influenciado aí por essas experiências de É, animação, de motion, que é um vídeo exato. que teve né, viralizou, sendo que na época viralizar era uma coisa É, diferente, que é o é, Miniature Earth. Conta mais sobre esse projeto. exato. Foi nessa época eu estava meio também, eu sempre procurei fazer algo paralelo, né? E eu recebi esse PowerPoint do meu pai até, e eu pensei, putz, isso aqui é tão feio, poderia ser tão legal, porque a mensagem por trás é tão interessante, né? E daí eu inventei essa animação com fotos, texto, tudo em Flash. E a mensagem para quem tiver interesse em saber, praticamente existe ela era uma estudiosa, praticamente ela diminuiu a população da Terra para 1.000 pessoas. E eu no vídeo eu diminui para 100 pessoas, que eu acho que ficaria ainda mais fácil de entender. Então ela divide por religião, por acesso à educação, por acesso à sanidade básica, a computador, internet, tem todas essas divisões. E fica muito fácil para você entender as diferenças que a gente tem. Porque quando você fala de milhões, de bilhões, é difícil a gente calcular aquilo. Então, quando você fala de 100 e você sabe que praticamente 50 ou 80 vive com $1 por dia, você fala, cacilda, né? Tá feia a coisa, né? E o vídeo viralizou, o vídeo pegou por e-mail e foi, e eu tinha 600 e-mails por dia para responder. Eu tentei monetizar aquilo de algum jeito, eu comecei a vender CD-ROM, onde eu colocava o filminho. E, nossa, eu vendi um monte, eu fiz um dinheirinho bom até. Eu dei para ONGs no Brasil um pouco de dinheiro, eu usei para pagar o server, porque daí, como tinha muito acesso, na época não existia esse troço de cloud computing, né? Não existia cloud server. Então o server ia para baixo, os caras me cobravam mais do que eu pagava. Foi uma experiência é, reveladora, digamos assim, para mim. O curioso é que esse seu projeto auto-iniciado, enfim, a partir de um PPT, de lista, de e-mail, ele chama a atenção da ONU. Exatamente, que foi como eu acabei entrando na ONU. Eles pediram para fazer um filminho sobre trabalho infantil, também no mesmo molde, né? E aí outra agência da ONU acabou vendo esse da International Labour Organization. Essa outra agência é a UNFPA, que daí é aqui em Nova York. Eles viram e falaram, pô, a gente queria também um filminho desse tipo, só que para falar de refugiados, da situação de mulheres refugiadas. E daí, com essa agência, eles me pediram, a gente queria fazer uma página assim, a gente queria fazer uma página assado, comecei a trabalhar com eles. E foi mais ou menos na época que eu comecei a trabalhar daí, oficialmente como freelancer, eu comecei a trabalhar sozinho mesmo. Eu saí da Sky e comecei a trabalhar como Lukaku.
na época. Então esses são aí os primeiros passos, então, do escritório que você acaba voltando para Curitiba Exato. e tem... Foram quantos anos de Lukaku? Foram 2006 até 2013, 7 anos. 7 anos? É? Não. 7 anos. Nossa, 7 anos, né? 7 anos. Eu sou péssimo em matemática. Eu li uma entrevista muito legal que você concedeu ao pessoal do Chocolat Design, em que Aham. você conta um pouco, a entrevista de 2014, e você conta um pouco de como foi esse período na Lukaku, e com uma certa ênfase talvez a gente possa dizer, né, num certo pioneirismo de soluções digitais, né? É claro, já se fazia muita coisa de web, né? Estava começando, acho que, tomar forma esse pensamento responsivo, e você nessa nessa vibe pioneira vai lá e lança a primeira revista de 100% de iPad. Como é que era esse ambiente? Passava na sua cabeça, assim, você falou, putz, já estava assim tomando muita forma na sua cabeça essa questão da experiência de uso, explorando isso nas várias plataformas? Eu acho que eu preciso dividir nessa época eu tinha que dividir as coisas entre praticamente o que está pagando as contas do estúdio e o que vai pagar as contas do estúdio no futuro. Então, quando, por exemplo, lançaram o iPhone, é, a gente tentou já fazer algum tipo de aplicativo, não conseguimos fazer nada já de cara, mas pelo menos a parte de design já estava lá, a gente já estava tentando trabalhar com a parte de design. A gente fez uma ideia para o ônibus de turismo de Curitiba, mas era somente telas. A gente fez uma ideia para o Clube Atlético Paranaense, que era o meu time, também explorando os jogadores, ficha técnica, essas coisas assim. Quando a gente teve a oportunidade de fazer um aplicativo, a gente fez, mas demorou um pouquinho. Em relação ao tablet, eu tinha essa visão de que o tablet ia ser uma revolução na leitura. Eu pensava, nossa, todo mundo, não daqui a 1 ano, 2 anos, mas daqui talvez a 10 anos, vai ler somente em tablet. E como eu queria propor aquilo para os meus clientes, eu comecei a experimentar. Então, e por que a ideia do cachorro? Eu amo cachorro. A segunda coisa que eu mais quero fazer na minha vida é lidar com cachorro. Então, quando eu me aposentar, eu vou lidar com cachorro. E a minha esposa tinha uma pet store ali em Curitiba. E eu queria ir além da pet store. Eu queria usar essa revista, claro, para divulgar a pet store, o trabalho que a gente fazia na loja também. Mas eu me interessava muito por adestramento. Eu falo me interessava porque eu descobri que eu sou um falimento em adestramento, então não me interesso mais por adestramento. Mas eu lia muito sobre comportamento canino, essas coisas assim. E eu sentia falta de uma publicação brasileira que falasse numa linguagem um pouco mais técnica sobre comportamento, sobre business de pet store, de pet shop, essas coisas assim. Então eu pensei, eu vou somar essas coisas e vou colocar e vou fazer essa revista digital. Então eu me informei, eu vi os softwares que estavam na época. Na época, na verdade, era mais plugins que tinham, e não software específico. E tudo custava muito caro. Eu não sei como é que está hoje o mercado, porque eu não trabalho mais com isso, mas na época você tinha, eu acho que era Woodwing o nome da plataforma. Eles devem estar por aí ainda, não sei se Então, foram eles estão por aí comprados ou ainda. não. Mas era extremamente caro essa plataforma. E a Adobe veio com uma outra plataforma, também caríssima, era tipo $4.000 para você assinar e você tinha um limite de uma revista. Era caro, extremamente caro. Ou seja, eu lancei a revista, ela teve um monte de cobertura pela imprensa, porque foi realmente a primeira revista digital, né? Simplesmente digital, nativamente digital. O que foi super bacana, mas em termos financeiros não estava dando certo. O custo de produção não tava cobrindo. Os lucros não estavam cobrindo o custo de produção. Então, acho que depois de uns 2, 3 anos eu acabei desistindo. O nosso foco estava mais desenvolvendo app, esse ponto para telefone mesmo. E eu acabei engavetando o projeto de tablet. Então, assim, eu iria fazer projeto de tablet se fosse pedido, mas eu não ia pôr mais dinheiro tentando desenvolver para tablets.
Essa experiência toda deve ter sido riquíssima para o contexto que você vive hoje na Viacom, né? Que você, lógico, tem muitos canais de televisão, mas hoje o consumo de conteúdo não está restrito à televisão, não está restrito a tablet, quer dizer, ele está completamente pulverizado nas plataformas e nas idades também. Os mais novos consomem conteúdo de um jeito muito específico, né? Meia idade de talvez um jeito um pouco flexível. Pessoal mais velho consome talvez de um jeito um pouco mais tradicional. Mas como é que essa vivência toda de ficar sempre pensando experiência de uso para mobile, experiência de uso para, né, smartphone, tablet, aquela sua vivência antiga lá na Sky TV, que agora deve ter voltado, agora não, né, mas desses anos recentes deve ter voltado à tona. Como é que você está conseguindo aplicar isso no seu dia a dia aí na Viacom? Eu acho que tem mais a ver com o tipo de organização de trabalho que a gente está tendo aqui hoje. Ou seja, como os projetos que eu tenho ligação direta, que hoje são praticamente globais, como a gente organiza e cria standards faz parte do que eu aprendi no passado, porque trabalhando com empresas grandes como o ONU, o Grupo Positivo, a gente entende que o brand tem a sua parte, que é bem pesada. Agora, como é que você trabalha com diferentes brands, com diferentes marcas debaixo do mesmo produto? Como é que você ainda disponibiliza para eles uma certa customização? Porque você não quer ser um material design da vida, onde você tem uma linguagem gráfica e você só muda a cor. Não, acho que não é muito por aí. A gente quer dar a liberdade para eles, mas essa liberdade ainda tem que fazer parte de uma família, porque senão a gente quebra todo o design, e quebrando o design a gente quebra o processo de desenvolvimento, quebrando o processo de desenvolvimento a gente cria problema para toda como é que a rede, né, que liga desde do conceito de ideia até o produto final. E a gente trabalha com budgets altos, então qualquer coisa que você quebra no meio quer dizer dinheiro. E é esse pensamento que resulta no Playplex, que é exatamente, quase que você descreveu essa plataforma que vocês desenvolveram? Exatamente. E ali tem um outro ainda fator que não é somente brand, mas é também língua, porque a gente como é uma plataforma global, a gente teve que pensar como é que a gente resolve o problema do inglês e do alemão, porque o alemão é uma palavra, são 20 letras juntas, né? Então você tem problema de quebra de linha, essas coisas assim, então você tem que pensar nesse. É meio como um formato responsive, né, de algum jeito, né? Só que a gente não fala responsive nessa questão porque é mais app, então é um pouquinho diferente. Tem uma versão, né? Enfim, pesquisando aí a sua vida, seus trabalhos, né? Eu vi que tem um artigo no Medium muito bacana em que você. Eu não sei se foi você que escreveu, né? Se foi a equipe, mas imagino que seja esse pensamento da equipe mesmo. Você lidera a equipe, então imagino que esteja ali, né? Sua impressão muito forte lá. E que tem uma reflexão bacana sobre o MTV Playplex, né, que era um estudo para esse app que é da MTV, e tem ali um pensamento de... É aí que eu acho interessante essa conexão que talvez você vai... Talvez não, né? Vou te pedir para aprofundar mais sobre a questão da experiência de uso e como ela alimenta e informa as questões de interface e vice-versa. Quer dizer, tem ali uma experiência de interface muito proprietária no MTV Playplex, né? Você tá vendo aquele app, o videozinho tá rolando no fundo, tem um carrossel em menuzinho embaixo. Exato. Você pode falar um pouco mais de como foi desenvolver esse app, cruzando esses dois pontos de vista, né? O ponto de vista do seu UX designer e do seu interface designer. Sim, com certeza. O Playplex é interessante porque foi praticamente a primeira plataforma que saiu aqui do time do... que, só para vocês entenderem, a Viacom, ela tem esses canais de televisão, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Spike, Paramount, TV Land, CMT. Então, e existe a Viacom Central, que a gente chama, que é onde está o meu time. Então, a gente não faz parte de uma marca, a gente faz parte da Viacom.
Quando a gente desenvolveu o sistema Playplex, que a gente chama, era para resolver um problema praticamente de falta de equipe dentro dessas marcas, digamos, menores e internacional, para que elas pudessem ter também um aplicativo, porque isso faz tudo parte do business, eles podem ir para um provedor de televisão, falar, a gente vai distribuir o conteúdo pelo aplicativo também, que daí entra a parte do TV Everywhere, que é aquele login que você usa, o login da NET, por exemplo, para você assistir no mobile. Indo de volta para a parte de desenvolvimento da app, o nosso primeiro pensamento ali foi, e os primeiros exercícios foram praticamente como que a gente consegue colocar vídeo num aplicativo, só vídeo, e a gente acabou caindo no sistema Netflix, digamos assim, que é posterzinhos, né, dos shows, você clica, você vai para a página de detalhe e você toca o play. Só que daí pensando no jeito que a gente vê televisão hoje, você liga a televisão e você tem vídeo na tua frente. E hoje, felizmente, pelas conexões que a gente tem, o vídeo não é mais um bicho de 7 cabeças. Principalmente em países aqui, principalmente em países da Europa, que é onde o Playplex tem bastante força também. É um pouquinho diferente em alguns países da América Latina, mas, por exemplo, até o Brasil hoje em dia já administra o vídeo muito bem. Então a gente começou a tentar explorar experiências que o vídeo fosse parte desse primeiro contato. Então aí que partiu a ideia de por que a gente não joga então um vídeo no background que é simplesmente um clipe desse show e você desperta mais interesse. E tem uma segunda parte desse processo que é muito ligada ao desenvolvimento, ao lado do negócio que está por trás do aplicativo. A gente precisa fazer com que o usuário assista mais de um vídeo. É o que a gente é uma grande parte do que a gente chama de retenção de usuário. A retenção do usuário está extremamente ligada ao tempo e à quantidade que o usuário vai usar o aplicativo. Então a gente precisa que ele pelo menos assista um pedacinho, que a gente pelo menos acenda aquela curiosidade nele. Pô, talvez esse show seja interessante. E é muito difícil de você fazer isso com uma imagem somente. Então, a parte do vídeo também tem uma importância muito grande em atiçar essa vontade do usuário. E daí, obviamente, a gente tem essa experiência do carrossel, porque a gente quer que ele navegue pelos shows. E praticamente é uma experiência única. Você só aperta e você vai diretamente para o vídeo, que já vai estar tocando daí no video player mesmo da página de detalhe, que se ele quiser, ele pode ir daí depois assistir os outros episódios, ou não, né? Vai depender do interesse dele. Mas praticamente o pensamento de experiência é essa, é envolver ele nessa que está extremamente ligado à parte de interface. Então, é envolver ele através do vídeo, através da facilidade do carrossel, para que ele assista não somente um episódio ou um show, mas que ele explore também outros shows também. E é um aplicativo que, quando eu lendo o artigo e avaliando o artigo, me dá uma sensação de que ele foi já pensado primeiramente para o consumo de vídeo em telefone. Exatamente. Essa é uma sensação que passa muito forte. Mas é um aplicativo que ele responde a outros tamanhos de tela também? Não, hoje em dia ele só é celular. A gente tem no roadmap aqui para desenvolver para TV, mas a gente nem começou a desenhar para TV ainda, é só celular. E ele, para celular, eu imagino que ele tem a base de código, né? Para pelo menos Android e Apple. Sim, Android e Apple. E aqui tem um detalhe interessante: o site mtv.com, mais de 70%, ou até mais, se eu não duvido, vem de celular, o tráfego. Então, literalmente, desktop é algo que a gente nem considera mais. Olha que interessante. Aliás, se você analisar o mtv.com, você vai ver que aconteceu o inverso. O design feito para o mobile, para o celular, foi adaptado para desktop e não o contrário. Porque realmente as pessoas que acessam o mtv.com pelo celular precisam ter uma experiência para celular, porque não tem mais sentido desenvolver para desktop. E eu vou entrar um pouquinho no fino grão aí, eu não sei se a gente vai conseguir
Porque eu não sei o quanto, né, hoje você lidera uma equipe, né? Então eu não sei o quanto você pode acompanhar ali lá no Fino Grão, mas esse MTV Playplex é uma interface muito autêntica, muito proprietária, né? Customizada para MTV. Era. Era. Hoje em dia você vê um monte de app, né, com vídeo, essas coisas assim. Mas a decisão de cores, aquele gradiente que está sobre a imagem, a decisão de fontes, que eu posso estar enganado, mas me parece uma futura bold itálica, tudo em caixa alta. É, como é que foi a sua equipe considerar o desenvolvimento para iOS e para Android? Porque os dois hoje, tanto o Apple quanto o Google, têm guidelines de desenvolvimento de aplicativo que são riquíssimos. Eles e a Microsoft também têm, me parece, que tem tentado fazer como se fosse um framework de base em função desse cenário responsivo, que essa base de código desse conta no caso da Apple, por exemplo, do iWatch, do relógio, do telefone, do tablet e da TV também, né, da tvOS. Isso me parece um pouco nítido através de todos esses, né? Você sabe como é que foi esse desenvolvimento da sua equipe? O seu designer de interface já tinha uma super fluência nessas questões? Como é que foi chegar nessa experiência de linguagem super proprietária? Na verdade, a gente fez um passo um pouquinho, a gente percorreu um caminho um pouquinho diferente. A gente desenvolveu o que a gente chama de white label, ou seja, a gente tem um arquivo que é praticamente todo o design da app, todo o design em termos de UX e UI, está todo lá, só que ele não tem nenhum tipo de customização, ele não tem nenhuma marca nisso. A partir do momento que a gente tem um pedido de uma marca dizendo, ok, a gente quer ter a plataforma Playplex para nosso brand, e a primeira foi a MTV, mas hoje a gente já tem outras, mas a primeira foi a MTV. Então, o que acontece? Ok, qual é o teu manual de identidade? Ou seja, a gente precisa conversar como a gente vai adaptar isso para o Playplex. A partir desse momento, a gente tem muito claro qual é a linguagem, por exemplo, da MTV. E a MTV realmente ela tem uma linguagem muito clara em termos de design. E a partir daí é um exercício de aplicar essa linguagem dentro desse white label. Ou seja, a gente sabe já que a gente tem thumbnails, que a gente tem um gradiente, né, um degradê que vai por trás. A gente sabe que a gente tem a posição de logo, a gente sabe que a gente tem o texto. O texto sempre adapta, porque depende do tamanho de fonte, depende do tamanho se é caixa alta ou não. A gente tem, por exemplo, você mesmo falou que a MTV é caixa alta, tem o Comedy Central é caixa alta, mas, por exemplo, a TV Land já não é mais caixa alta. Então, a gente teve que pensar nessa adaptação. Você comentou que a MTV é o que eu conheço, né? O que já tem. Esses outros já estão publicados que fizeram. Já. Hoje a gente tem MTV, Comedy Central, que tem no Brasil também a Comedy Central. BET, que é um canal, acho que não sei se tem no Brasil, é um canal para mercado mais hip hop, essas coisas assim. Tem a Spike. Não, desculpa, a Spike está saindo agora. Daí aqui nos Estados Unidos tem a TV Land e tem CMT, que é um canal mais country music. Pô, a Viacom fez bom uso, então, desse framework aí que vocês desenvolveram. Se a gente distribuir, se a gente vê os países que a gente distribuiu a app, já passamos de 180 países. A gente tocou um pouco, né, nesse ponto de UX e UI, e eu queria que você falasse um pouco como você está nos Estados Unidos, que é um mercado onde isso é super desenvolvido, né, um dos principais mercados onde a gente olha para ir ver referências, para ir medir a temperatura do mercado, como é que estão esses desenvolvimentos. Fala um pouquinho, você que está aí no dia a dia, na equipe, com esses dois profissionais interagindo, como é que você está vendo essa interação entre os dois? Como é que eles estão respondendo às suas demandas? A discussão que existe hoje em UX e UI, no meu ponto de vista, se divide entre você ter o luxo de ter uma grande equipe, eu estou falando de 100 pessoas, 100 designers, 200 designers, ou seja, você pode se dar ao luxo de ter UX designers, UI designers, research designers,
E equipes mais enxutas, que é praticamente a realidade de startups, né? A gente está falando de startups que se conseguem, como é que é? Contratar um designer, já devem se dar por feliz, né? Ou a minha própria realidade aqui, a minha equipe aqui é pequena, eu tenho 5 designers. Então, eu não posso me dar o luxo de ter uma pessoa fazendo UX e uma pessoa fazendo UI. Eu preciso de um designer que resolva o problema. Eu preciso de um designer que entenda quais são os requerimentos e que desses requerimentos ele atravessa o processo de, de, de entender quais são as necessidades, de entender quais são os players do mercado hoje, como é que ele vai representar isso depois num wireframe para conversar entre stakeholders, entre pessoas que estão envolvidas no projeto. E por que eu falo isso? Eu evito testar o wireframe. Eu acho que o feedback que você tem de usuário quando você coloca um wireframe na frente dele é completamente diferente de um feedback que você vai ter se você apresentar algo mais próximo do final. Então a gente não testa o wireframe. O wireframe serve somente para a gente aqui internamente analisar e rapidamente interagir com outras ideias. E depois disso ele vai trabalhar a parte de interface e aí sim a gente vai criar protótipos e testar protótipos e se der tudo certo aparecer com o produto final. Então assim, quando a divisão é muito neta de UX e UI, você vê isso também falando com os designers, fazendo esse processo de contratação, você vê muito isso acontecer. Mas, de um outro ponto de vista, você também vê essa cultura do product designer aparecendo, ou seja, desse designer que é consciente que é importante ele conhecer mais de todos esses passos e ser responsável pela vida do produto, por como você apresenta esse produto. O que é interessante é você ver também designers que já meio que definem o tipo de carreira que eles querem e aonde que eles querem trabalhar. E por isso, com base nisso, eles já definem o que eles vão estudar. Então, assim, existem designers que o sonho deles é trabalhar no Google, é trabalhar no Twitter, é trabalhar no Facebook. E essas pessoas sabem, pesquisando, que eles podem se focar em UX, que eles podem se focar em research, que eles podem se focar em UI. Porque essas empresas podem se dar o luxo de terem designers especialistas nessas áreas. Ou existem aqueles designers que adoram o ambiente do startup. E eles sabem que um designer que vai trabalhar em startup precisa fazer até logo de vez em quando. Ou seja, você vai ser um brand designer, você vai fazer banner, você vai fazer o site, você vai fazer a app. Então você tem. A gente não está falando de unicórnio, acho que unicórnio entra outras questões de código, de desenvolvimento, mas é um designer generalista, é um designer que consegue cobrir toda a linguagem, a comunicação dessa empresa. E que é uma outra figura. Então, são especialidades, mas são especialidades um pouco mais genéricas. Esse ponto é muito importante, porque esse cara que tem que... Eu acho que é uma realidade bem brasileira, né? O designer generalista. Eu lembro até uma vez de ler uma entrevista da Ideal, em que eles relatam um pouco o perfil de profissional que eles gostam que tenha lá dentro, né? Que seja um cara que eles falam que tem uma formação em T de tatu, né? Um cara que tem interesses muito horizontais, né? Ele é interessado em várias áreas, mas ele tem uma especialidade core, né? Então, o cara é um especialista de uma coisa, mas ele transita em várias outras áreas. E aí, nesse sentido, principalmente para a galera de UI e UX, são duas cadeiras bem diferentes. O tempo de desenvolver conhecimento e ser um especialista em cada uma delas demanda. Você acha que é mais fácil um cara que está vindo de UX aprender sobre UI, ou o cara de interface é mais fácil aprender sobre experiência de uso? Eu acho que é mais fácil um UI designer aprender a trabalhar com UX do que o contrário. E explico o porquê. UX design é um método, você aprende o método e você aplica o método.
existe a parte de exploração, claro, você tem que ser criativo, claro, você tem que pensar em coisas que as pessoas às vezes não estão acostumadas a ver, mas é ainda um processo, é um método. Você vai, no máximo, chegar a um pacote de wireframes para você passar para frente isso para depois ter uma interface. Mas é bem. Eu fico repetindo a palavra, mas é realmente um método que você aplica. O UI designer, e aqui tem um detalhe, antigamente eu falo, sei lá, 2, 3 anos atrás, eu acreditava que para você ser um designer visual, você tinha que ter talento. Então, assim, é aquela história, você abre o portfólio do cara, você vê aquele trabalho maravilhoso e fala, pô, esse cara sabe o que está fazendo, esse cara tem talento, ele tem olho para a coisa, ele sabe definir tipografia, ele sabe definir o que funciona bem e o que não funciona bem, ele sabe definir cores, ele sabe definir espaço, ele sabe aplicar o tal do white space, né? Os espaçamentos, os pads, os margins, você consegue definir aquilo. O que não acontece quando você vê um designer que não sabe fazer. Você vê um design feito mal, você já... Eu praticamente, isso era uma característica minha, eu já defini o cara, esse cara não é designer, ele não vai conseguir ser designer nunca na vida dele. Mas, depois, com o tempo, você começa a ver pessoas que, de tanto praticar e se empenhar, e ir atrás, e tentar fazer, e fazer redesign, e gastar horas online procurando fontes no sentido fontes de resources mesmo, né? Que as pessoas começam a pedalar e começam depois a andar um pouco mais rápido, e você vê que no fim eles conseguem entender a linguagem visual também. Então, assim, não que o UX designer não possa virar um UI designer bom e ser um designer generalista, mas ele vai precisar de mais tempo. É só isso. Mais praticidade, mais prática. Eu acho que nessa seara fica aí uma oportunidade para a gente ajudar talvez o cara, né, que tá vindo um pouco mais de UX e queira se envolver um pouco mais com interface, que tem hoje, né, a gente falou de recursos, né, de pesquisar. A Apple, Google e o Windows, que são os 3 principais desenvolvedores de plataformas, né, para os quais os apps são desenvolvidos ou sites. Acho que é mais app mesmo, né, mas que vai desenvolvido para telefone, para tablet, para TV. Esses 3 grandes players, eles têm nas páginas de desenvolvimento deles recursos fascinantes. Tem ali no site todos os guidelines de design para você desenvolver para todo o sistema Apple, né, que seria o OS. Então você tem lá guidelines específicos para o iOS, que é telefone e tablet. Você tem guidelines também para tvOS, né, esse cenário todo de interface de TV que ainda é muito obscuro, poucas referências. E a mesma coisa para o Android, a mesma coisa para a Microsoft, que tem até uma iniciativa bacana que eles chamam de UWP. Posso estar enganado, mas eu acho que é um acrônimo para, né, uma sigla para Unified Windows Platform, que já é uma tentativa aí de um framework de desenvolvimento. E lá eles vão na minúcia, né? O Google, para o Android, ele até especifica assim, ele fala, para scripts que são latim, grego e cirílico, você vai usar Roboto. Para os scripts que são sul e sudeste asiático, Tamil e afins, você vai usar Noto. Para CJK, né, que seria chinês, japonês e coreano, também vai usar Noto. E para essas 3 categorias de script, né, eles separaram pelo adensamento visual. Então tem lá, cara, todos os stylistic sets prontos. Tipo, isso aqui é heading 1 para categoria grego, isso aqui é heading 1 para categoria sul, sudeste asiático. É um trabalho fenomenal, Então tem esse recurso todo, eu acho que principalmente no que você pontuou de um cara que está vindo não tão fluido de interface, mas talvez também para esse cara de interface conhecer esse cenário de desenvolvimento vai ajudar ele a pedalar mais rápido, né? A não precisar
quebrar a cabeça, que é o que acontece com o cara que vem de design visual, que ele fica ali. Ele só é muito fluente porque ele tem anos de errar demais. E reflete. Se ele é um designer bom, ele reflete sobre o erro e evita cometer aquele erro pela segunda, pela terceira vez. O interessante dessas guidelines é você disponibilizar para qualquer um que queira fazer um aplicativo, digamos assim, as bases para você ter algo decente, para você ter algo que funcione. Então, assim, se você analisar tudo que está escrito ali, são as bases de design gráfico, ou seja, espaçamento, a lineatura, tamanho de fonte, tamanho de margens, essas coisas assim. Que você, com o teu trabalho durante os anos, é algo que você vai praticamente injetando dentro de você. Você analisa já aquilo na hora que você vê um design ou na hora que você começa a fazer um design. A grande questão, se a gente quiser usar uma palavra mais estranha, é como é que a gente tenta um pouco quebrar essas regras. Porque, claro, elas estão ali, mas não estão ali para serem totalmente obedecidas. Elas estão ali porque são good practices, ou seja, eles querem ter certeza que as pessoas que estão desenvolvendo pelo menos mantenham um mínimo nível de organização, de decência visual e coisas assim. Mas isso não impede que a gente tente quebrar um pouco as regras de vez em quando. Exatamente, são pontos de partida. Essa é a questão, talvez, de um designer mais experiente para um designer um pouco mais júnior, né? Conseguir avaliar o que existe de referência, se alimentar daquela referência e não reproduzi-la. Que é um trabalho difícil, porque se você pensa. Vamos voltar para a parte de UX. Existem definições standards de navegações ou de interações que as pessoas já estão acostumadas. E você querer quebrar isso porque você quer inovar, existem riscos que vêm com isso, obviamente. Então, você às vezes tem que analisar a parte de negócios daquele aplicativo que você está fazendo e ver se vai valer a pena você riscar sei lá, uma navegação diferente simplesmente porque você acha legal. Então, achar o compromisso, o balanço entre seguir o que está lá como standard e quebrar o standard para propor algo diferente é complicado, não é fácil, não é exercício fácil. Sobre algo diferente que está ficando normal, tem uma reflexão num artigo seu do Medium sobre consumo de vídeo na vertical, que é o que está ficando padrão. É o que está virando padrão, que antes a gente via como abominação, né? A gente sempre fala, o que são essas pessoas gravando vídeo em vertical? Loucura, loucura, né? Mas está acontecendo direto e plataformas, Snapchat, eu acho que é o melhor exemplo. É vídeo vertical. E as pessoas estão consumindo vertical. E tem um dado interessante que é o que a gente faz parte dessas explorações que a gente faz por aqui. Se você pensar no jeito que a gente usa o telefone, talvez 90% do tempo, ou até mais, você está com o telefone no vertical. E a partir do momento que você clica play em algum lugar e você tem aquele videozinho retangular no meio do teu telefone vertical, você está forçando o usuário a girar o telefone. Você está quebrando a experiência dele. Ele estava em vertical. Então, assim, existe um problema de conteúdo também. Como é que você faz conteúdo na vertical? A gente tem anos de mercado com produtoras fazendo conteúdo em horizontal. E tem todo o jeito de você fazer conteúdo em horizontal. Você tem mais espaço horizontal, né? Claramente. Então, como é que você muda essa cultura também da gente produzir conteúdo para vertical? Porque não é só simplesmente o fato de você pegar um vídeo que está na horizontal e colocar em vertical e cortar os lados, né? Você está perdendo praticamente 50% do teu vídeo. Eu acho que isso volta àquela questão que a gente estava falando de fragmentação. Faz parte dessa transição que o mercado está passando, faz parte desse sofrimento das empresas de mídia. Como é que a gente produz, como é que a gente distribui, como é que a gente faz, como é que a gente retém. Tá tudo no meio, faz tudo parte da mesma sopa e ninguém ainda conseguiu decifrar direito qual é a solução. Você
Você arrisca uma futurologia envolvendo UX, UI e esse consumo de conteúdo em multiplataformas, até porque no seu perfil do LinkedIn tem lá, também responsável por plataformas emergentes. TV, tem uma aqui atrás de mim, aqui, ó, porque a gente testa direto. Tem. TV é ainda mais interessante de trabalhar, no meu ponto de vista, porque você tem duas definições bem claras de uso, de distribuição. Desculpa, o uso não é o termo certo. Você tem o que a gente chama de linear TV, que é a TV ao vivo, que na verdade não é ao vivo, se você pensar sobre isso, é tudo gravado. Ao vivo são eventos esportivos, é jornal, são essas coisas assim, mas o resto é tudo gravado. E você tem o conceito do tal do VOD, né, que é Video On Demand, que é praticamente o fato de você hoje poder acessar sei lá, a novela pelo Globoplay, se não me engano, você tem acesso, né? Ou seja, você acessa uma plataforma que é do canal e através daquela plataforma você tem acesso aos shows daquele canal. HBO, AMC, praticamente todos os canais têm. Geralmente a gente foi acostumado a, a, a ter essa interface com o sistema de VOD, com o Video On Demand, por catálogos visuais. Então a gente navega num catálogo visual e a gente chega no vídeo depois de 2, 3 cliques, digamos assim. Netflix é o melhor exemplo que a gente tem desse mundo de catálogo, onde você provavelmente gasta meia hora procurando algo, né? Até mais, e às vezes você acaba voltando para a TV normal, porque você fala, chega, não vou mais gastar meu tempo procurando por algo no Netflix. E daí entra um segundo fator, que é a pessoa que abre um Netflix da vida porque sabe já o que quer assistir, ou seja, essa pessoa tem um percurso bem definido, que a gente chama de high intent, e existe a pessoa que não tem um percurso, ela não sabe o que ela quer assistir, ela quer explorar, ela quer ver o que tem, o que está passando por aqui, que é o que a gente chama de low intent. Fazer o design para essas duas experiências também é diferente. Só que o problema é que as plataformas hoje, elas têm uma experiência para ambos, para aquele que sabe e para aquele que não sabe o que quer ver. Então, uma das coisas que a gente está fazendo aqui para a TV especificamente é tentar achar um meio termo, algo que vai resolver o problema para todo mundo. E uma das coisas que eu faço questão de a gente ter nessa plataforma é vídeo. Porque se você for pensar, então a gente tem o usuário é feio, né? A gente tem a pessoa que liga a TV e tem vídeo passando. Tá lá. E a gente tem a pessoa que liga o VOD, que vai acessar o VOD, e tem catálogos, tem posters, tem videozinhos lá, né, imagens de vídeo. Como é que a gente pode mesclar, né? Como é que a gente pode misturar essas duas experiências? Fazendo com que a pessoa não se assuste em ver vídeo em um catálogo. Então, a gente está explorando essas coisas, a gente está explorando essas ferramentas e tentando resolver isso de um modo que a gente também tenha a opção de, no nosso caso, isso é mais voltado aqui à nossa realidade na Viacom, de customizar isso para as nossas marcas, ou seja, como é que eles podem ter um VOD deles dentro de uma plataforma maior que explore não somente posters, mas também vídeo, entende? A gente não tem a resposta, a gente está fazendo, a gente está tentando, a gente tem teste com pessoas a cada 2 semanas praticamente, mas a gente vai chegar lá. O negócio é ficar acompanhando o desenvolvimento de vocês ali, né? Acho que o melhor canal é o Medium, né? Que vocês postam. O que a gente pode colocar, a gente coloca. Tem coisas que infelizmente a gente não pode colocar porque envolvem negócios, né? Que tá além do que eu posso, Mas é legal porque dá para acompanhar, né? Eu li todos os artigos lá e é super bacana o que vocês colocam, vocês realmente dividem, né? As reflexões, as imagens são bem ricas também para ilustrar os pontos. Eu dou essa dica, acompanhem, sigam vocês aí no Medium porque tem coisa muito bacana sendo pensada e refletida aí.
Tem. Eu não vejo a hora da gente lançar esse produto da televisão, porque a gente vai poder daí compartilhar mais. Porque por enquanto não dá, por enquanto é tudo interno, então vai ficar ainda por alguns meses interno. Então é isso aí. Galera, acompanhem, fiquem de olho para ver o que vocês estão pensando aí. Alisson, muito obrigado pelo papo, cara. Foi fascinante entender assim essa visão, putz, dessa vivência que você tem, completamente cross-plataforma, bem multidisciplinar. E acho que a gente conseguiu cobrir vários pontos. São boas reflexões para quem está aí envolvido com esse desenvolvimento, né, UI, UX, UI, para essa experiência pulverizada. Legal. Cara, muito obrigado novamente e é isso aí. Valeu.